O tal espectro bipolar não existe, é TDAH. O transtorno de personalidade borderline, na grande maioria dos casos, ele é um transtorno de fato, quando ele tem os sentimentos crônicos de vazio, quando é só a raiva, só a disforia, só a intensidade da resposta emocional, é só o TDAH, mas quando há o sentimento crônico de vazio, ele é sim do TDAH, e ele é muito mais explicado psicodinamicamente, psicopatologicamente, pelo sofrimento, pelo isolamento social, pela dificuldade de se manter relações estáveis e saudáveis que a criança e o adolescente com TDAH têm. E isso está demonstrado por diversos estudos, eu tenho outros aqui também que vão estar na aula sobre isso na comunidade, que a gente vai estar lançando muito em breve, e eu vou trazer aqui em outras lives para vocês também. Existem muitos estudos que mostram que crianças com TDAH têm relações piores com os irmãos, têm relações piores com os pais, têm relações piores com os colegas da escola. Meninas com TDAH têm dificuldade de manter relacionamentos de amizade com as amigas da escola, com as colegas da escola. Os adolescentes com TDAH têm uma tendência maior ao isolamento social. E eu acredito que esse é o grande motivo de que muitas dessas pessoas vão desenvolver esse sentimento crônico de vazio, mesmo sem ter passado por negligência por parte dos pais ou dos cuidadores ou por agressões graves por parte dos pais ou cuidadores. As humilhações sofridas na escola por parte das professoras, que infelizmente muitas vezes estão numa situação tão desesperadora, estão ali agredindo os alunos para se defender, né? As humilhações sofridas por parte dos pais dentro de casa, apanhar novamente depois de já ter sofrido por não ter conseguido o desempenho que a criança deveria conseguir na escola, apanhar novamente depois de já ter sido ridicularizado pelos amigos por causa de alguma coisa que fez ou falou que não pensou direito na hora, por causa do objeto que ele perdeu e que ele gostava tanto, ele nem tem que ficar sem ele vai apanhar por isso também, porque ele não levou o livro para a escola, tomou a ocorrência da professora, levou um bilhetinho lá no caderno, onde quer que seja, teve o risco de suspensão e chega em casa ainda é xingado por isso, que não está no controle dele. Isso, na minha opinião, é o grande evento psicopatológico, psicodinâmico, né, que vai levar a esse sentimento crônico de vazio. Constantes, repetidas, reiteradas afirmações de que não somos capazes, não somos inteligentes, não somos responsáveis, não somos organizados, não somos comprometidos, né? Ou de que somos malandros, somos burros, somos lerdos, somos sonso, somos sem responsabilidade. Isso é que vai, na minha opinião, gerar o desenvolvimento da raiz, né? Vai nutrir a raiz do que é o borderline, que é o sentimento crônico de vazio. E em alguns desses livros, eu não lembro mais em qual, no que eu nem trouxe, fala muito claramente, até deixei para lá, porque tem alguma coisa importante ainda, mas isso que eu já estou falando já é muito mais importante. Algum desses livros que eu já nem sei o que eu ia falar, mas é isso, né? Eu tenho certeza que quem acompanhou desde o começo, quem está prestando atenção no que eu estou dizendo, está entendendo o que é. É uma pessoa, quem é a pessoa borderline? É uma pessoa impulsiva, extremamente reativa emocionalmente, que só de imaginar já sente com toda a intensidade como se fosse real, como se tivesse acontecido, e que é extremamente carente, que não se sente suficiente em si mesmo, que depende da aprovação dos outros e que depende de exibir muitas vezes a imagem do outro para poder se sentir bem consigo mesmo. Características semelhantes ao TDAH, só que o TDAH ele não tem ainda esse vazio crônico. Ele não tem ainda o vazio crônico, mas a impulsividade é a mesma. A dificuldade nas relações é aquela que já vem começando. E os dois, da mesma forma, têm uma melhora significativa ao final da adolescência. E quando é o final da adolescência? Se você se sente já um aluno meu aqui, você já deve saber que o final da adolescência é entre os 25 e os 30 anos. Não é com 18 anos que a adolescência acaba. A adolescência neurologicamente, psicologicamente, psicodinamicamente, psicanaliticamente, ou qualquer que seja a forma de você avaliar, termina entre os 25 e os 30 anos. Entre os 25 e os 30 anos, você passa a ser menos agressivo, menos impulsivo, menos reativo emocionalmente.
acontece um amadurecimento muito maior. Algumas pessoas passam por esse processo um pouco mais cedo, algumas pessoas passam por esse processo um pouco mais tarde. Mas é nessa fase que há uma melhora significativa dos transtornos típicos da personalidade borderline, apesar de normalmente o sentimento de vazio se manter, as explosões de raiva e de atividade emocional são menos intensas e a impulsividade de forma geral é muito menos intensa nos dois transtornos, porque eles são a mesma coisa. Na grande maioria das pessoas, eles são a mesma coisa. Não tem o que, né? E aí gastos exagerados, transtornos alimentares, abuso de substância, é a mesma coisa, vistas por óticas diferentes, tá certo? Agora, qual que é a grande diferença quando a gente vai pensar, né? Por que é que eu estou falando sobre isso? Por que é que eu não deixo os psicanalistas, os da psicodinâmica, os behavioristas, ficar com o transtorno borderline deles e eu com o meu TDAH? Porque não há, até hoje, na literatura, nenhuma evidência de que qualquer medicação venha a melhorar o quadro clínico do transtorno de personalidade borderline. Enquanto há evidências de que a medicação própria para o uso em pessoas que têm transtorno de déficit de atenção é a que tem o maior impacto na qualidade de vida e nos sintomas apresentados pela pessoa de todas as medicações psiquiátricas. É o transtorno mais tratável de toda a psiquiatria. E nós estamos negligenciando essas pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno borderline, mandando para a psicologia, ficam lá por anos e melhoram naturalmente ao final da adolescência, entre os 25 e os 30 anos. E muitas vezes acreditam que foi positivo, e muitas vezes é positiva a terapia, não estou dizendo que não seja. Mas quando a gente trata essas pessoas para o diagnóstico de base, e por que é de base? Porque tem um fundo genético bem conhecido, porque tem um fundo neurológico bem conhecido, porque tem toda uma explicação do começo até o fim, da genética até o final, o último comportamento, você tem uma explicação bem feita. E a medicação trata de cima dos sintomas principais, fazendo funcionar a região do cérebro que normalmente não funciona. Neurologicamente, corrige ali no ponto. Você tem uma melhora muito significativa desses outros sintomas. Se o sentimento de vazio já é muito intenso, a terapia vai precisar de apoiar.